Boa noite, estamos aqui com mais uma live Transaberes. Hoje o tema da live Transaberes vai ser eh, o tema vencedor da enquete de vocês, que é justamente o tema da anarquia sagrada. Ou seja, hoje a gente vai falar de liberdade cósmica. A gente teve uma experiência linda ontem, a gente fez uma aula aberta do nosso curso online, foi muito legal, muita gente participou, as pessoas já estão se inscrevendo. Queria agradecer muito quem participou e vamos tocar esse barco, tá bom? Antes da gente propriamente começar a falar de anarquia sagrada, eu queria dar algumas dicas culturais para não perder o costume. Alguns dinossauros da música lançaram músicas novas, né? Durante a atual quarentena. Eu queria comentar algumas delas que eu acho que vale muito a pena. Primeiro, a maior banda de rock de todos os tempos, me desculpa os fãs dos Beatles, eu estou falando dos Rolling Stones. Lançaram o single Living in a Ghost Town. Não deve ser à toa que lançaram esse single agora, eles estavam preparando, na verdade, para um álbum, né? Mas o título e a letra tem tanto a ver com o momento de hoje, né? E eles lançaram e virou primeiro lugar em vários lugares do mundo. A música é um reggae e o Mick Jagger está cantando com um sotaque de jamaicano, então ficou bem interessante, mas claro, com a pegada Rolling Stones, rock and roll que a gente conhece. Então vale muito a pena, já tem mais ou menos um mês, vale a pena escutar, tem, claro, em todas as plataformas. Outro cara que eu também sou muito fã e que lançou uma música nova foi o Nick Cave. Nick Cave, da banda Nick Cave and Bad Seeds. Lançou uma cover do T-Rex, que é um... T-Rex na verdade a banda do Mark Bolan, né, dos anos 70, do movimento Glitter. A música é Cosmic Dancer, fez uma versão balada no piano, lindíssima, como tudo que ele tem feito ultimamente, nos últimos álbuns. Eu tive a alegria de, em 2018, ter ido no show do Nick Cave lá em São Paulo, foi a coisa mais linda do mundo. E agora tem essa música nova, Cosmic Dancer, com aquele estilo sombrio e poético peculiar dele, dando uma versão completamente nova para a música. Recomendo muito. E não tão dinossauro, mas eu acho que a turma dos anos 80 já é dinossauro. Nick Cave é dos anos 80, os Pet Shop Boys também são dos anos 80. Eles lançaram um disco novo chamado Hotspot recentemente. E até onde eu saiba não estava programada o lançamento de um quarto single, mas eu acho que a música é uma das preferidas do disco novo e acabou virando single também, que é a minha preferida do disco, que é justamente chamada I Don't Wanna, que tem aquela pegada bem Pet Shop Boys, que é ao mesmo tempo dançante e levemente melancólica. Disparado, para mim, a melhor música do disco, foi bem escutada entre as músicas do álbum novo. E também está aí agora uma versão single menor, editada. E recomendo também para quem quiser escutar e dançar em casa, no melhor estilo Billy Idol. I'm nothing to lose, I'm nothing to prove, I'm just only dancing with myself. Então tem essa I Don't Wanna do Pet Shop Boys. Para fechar a parte de música, uma artista brasileira, essa bem mais recente, está no segundo disco, a Letrux, lançou o disco novo dela, Aos Prantos, que é um disco já em discussão com as questões do Brasil atual, né? Lançou esse disco novo e a minha faixa preferida é uma música chamada Vai Brotar, que é dançante, lembra um pouco, inclusive, os Pet Shop Boys, lembra um pouco uma pegada meio disco. Para mim é a preferida do disco, eu indico aí então Vai Brotar, da Letrux. Letrux também fez shows maravilhosos nos últimos anos, não só o show Climão,
que é do disco anterior, que eu tive a oportunidade de ver no Circo Voador, mas também uns shows de cover muito, muito bons, assim, shows com base em leituras de poesia, com covers assim de Paralamas e Radiohead, Radiohead cantado em português, Fake Plastic Trees em português, e também um outro show chamado Bruxas, que só com músicas de compositoras brasileiras ligadas de alguma forma ao misticismo. Rita Lee, mas entrou o Gilberto Gil também, tal. Renato está ouvindo o Electronic, que é a junção do Pet Shop Boys e do New Order e do The Smiths, né? Tem o guitarrista do The Smiths também, o Johnny Marr no Electronic. Boa banda, gosto mais do segundo disco, Raise the Pressure. Tá bom, mais uma outra dica que eu queria falar é que a Netflix disponibilizou a terceira temporada da minha série policial favorita, que é a Border Town. Border Town é centrada no personagem, um detetive policial de uma cidade do interior da Finlândia, que fica justamente na fronteira com a Rússia. O nome do detetive é Kari Sorjonen, que inclusive dá o nome da série no original na Finlândia. O trabalho do protagonista, que faz esse detetive, o Ville Virtanen, sei lá como é que pronuncia isso, é sensacional, um trabalho de ator maravilhoso, porque a ideia do Border Town, a cidade que está na fronteira, também tem a ver com ser a cidade desse personagem que é meio borderline, é bem doidão. Ele fala fazendo sinais, fazendo certos movimentos que parece que foram inspirados no Butô. E a série toda é bem climática, bem gélida, bem minimalista, com os tons azuis e brancos. Não tem praticamente nenhum alívio cômico, a não ser a própria doideira do personagem, né? Os personagens secundários que aparecem nas tramas vão sendo reaproveitados, então não tem aquela coisa muito fechada de episódio da semana, né? Chega até a ter episódios triplos e com e temas bem pesados, não poupa ninguém. E assim, com atuações ótimas, bem dirigido. E agora chegou a terceira temporada, que inclusive tem um episódio triplo baseado nos irmãos Karamazov do Dostoiévski. E até o Ítalo Calvino é citado pelo livro dele, Palomar. Então a série também tem uma pegada assim, mais erudita, abordando temas bem intensos. Eu recomendo muito. Estreou agora a terceira temporada, que também está muito boa. Tá bom? Vamos agora começar a falar do nosso tema de hoje, que é a anarquia sagrada. A gente fez uma enquete, né, pedindo aí sugestões de temas, pedindo a vocês votarem em alguns temas que a gente previamente selecionou, e o vencedor na seleção de vocês foi justamente anarquia sagrada. A anarquia sagrada é um tema que começou a aparecer primeiro nos meus artigos, numa palestra, nos nossos eventos lá no CBPF, da Cosmos em Contexto, mas apareceu com a sua versão mais robusta, mais definitiva, no livro novo, Vórtex, Modulações da Unidade Dinâmica. Então a anarquia sagrada, ela é a expressão política do Vórtex, é como os transsaberes, como a gente entende a política e as relações sociais, que inclusive vai ter tudo a ver com o nosso projeto transtópico da vila de Vortex, que é uma vila baseada nos transsaberes, então é uma vila que orbita em torno da ideia de anarquia sagrada. Bom, por que anarquia? Por que sagrada? Antes de tudo, a gente está falando de liberdade, mas liberdade num sentido ontológico, ou seja, no estudo do ser, no sentido do ser, e, sobretudo, uma liberdade dialogando profundamente com a filosofia de Spinoza. Não vai ser o caso aqui da gente ficar resumindo a filosofia de Spinoza,
Mas, grosso modo, a gente pode dizer o seguinte: o Spinoza, tudo que ele quer é otimizar os bons encontros. Então ele vai dizer que um bom encontro aumenta a potência. Se a gente sai daqui, dessa live de hoje, mais potente, mais alegre, mais conectado com o cosmos, então foi um bom encontro. Você saiu meio deprê, se sentindo desconectado com o cosmos, então foi um mau encontro. O que o Spinoza quer é otimizar os bons encontros. Bom encontro leva aumento de potência, que leva alegria, no sentido espinosista, e que leva a liberdade, no sentido espinosista. Liberdade é se sentir um com tudo que existe. Olha que coisa linda. Por definição, mau encontro é perda de potência, tristeza, no sentido de Spinoza, e servidão. Spinoza fica se perguntando por que o raio da humanidade escolhe a servidão. Olha para o Brasil de hoje em dia, que a gente vê que essa pergunta é extremamente oportuna, extremamente contemporânea. Bom, o Spinoza, ele cria toda uma filosofia que a gente chama de filosofia da imanência, uma filosofia sem nenhum dualismo, sem nenhuma transcendência, nada que está lá, eterno, imutável, intangível, decretando como esse mundo aqui deve existir. Então, o Deus cristão, o Deus judaico-cristão para Spinoza não existe. Deus para Spinoza é a própria natureza. O termo técnico seria natureza naturante. E o mundo que se expressa nesse Deus é a natureza naturada. Mas não vamos ficar muito com o termo técnico, não. Se vocês quiserem termo técnico, vocês vão lá para o livro Vórtex, Modulações na Unidade Dinâmica, ou então façam o curso online, que vai começar dia 1º de junho, Vórtex, Vibrações na Filosofia, Ciência e Mística, que aí a gente vai explicar tudo direitinho. Aqui a gente vai fazer mais um mix, uma relação mais leve, a gente vai mostrar alguns livros que são importantes para a gente, e vamos fazer uma overview, vamos fazer só uma olhada bem básica, tá? Então a anarquia sagrada, ela habita aí o coração do espinosismo. A gente quer essa liberdade no sentido cósmico. E o espinosismo, se a gente olhar com um olhar contemporâneo, vai dialogar com o que a gente entende como um grande processo de auto-organização. Ou seja, não tem nenhuma instância de fora decretando como isso aqui deve se organizar. As próprias partes se correlacionam. Um ótimo exemplo disso é a murmuration, é aquela revoada de pássaros que se organiza num todo. Se você for olhar, no caso dos estorninhos, vocês podem pegar uns vídeos aí no YouTube de estorninhos, murmuration, que vocês vão se divertir. Mas, grosso modo, é aquela revoada de pássaros que montam um conjunto unificado, mas cada pássaro fazendo o seu voo singular. Se eles voassem todos na mesma direção e no mesmo sentido, eles iam perder energia. Aquele jeito de voar otimiza a energia deles. É um ótimo exemplo de auto-organização, assim como as colmeias, assim como o formigueiro. Então a gente quer pensar o cosmos inteiro à luz desse processo de auto-organização, como as partes fazendo partes imanentes desse todo. O cosmos inteiro como processo de auto-organização. E quando a gente entende que a natureza é assim, que a natureza naturalmente funciona assim, que da natureza ser auto-organizado, sem forças externas pré-determinando, então a gente vai começar a pensar a política assim, né? E a gente pensando a política assim, como é que fica? Na época do Spinoza, no século XVII, ele estava brigando com a monarquia. Então ele vai propor ali uma democracia radical. Ou seja, que o Estado, a única coisa que ele tem que fazer, a única, é garantir a liberdade do indivíduo. E, se for o caso, punir o indivíduo que não siga essa doutrina básica. Ele vai falar disso, sobretudo, num livro inacabado chamado Tratado Político. A pergunta que a gente faz, se Spinoza tivesse vivo hoje, o que ele faria?
Bom, eu não sei o que o Spinoza faria, mas eu, inspirado profundamente em Spinoza, proponho a anarquia sagrada. Então, a nossa primeira grande referência para a anarquia sagrada é a Ética do Spinoza. Ali ele vai construir todo esse esquemão que eu falei aqui agora de bons encontros, aumento de potência, alegria e liberdade. E a liberdade máxima é justamente se sentir um com tudo que existe. Tá bom? Esse é o território que a gente habita, mas como é que a gente vai sofisticando ele? Para pensar hoje em dia, a nossa vida de hoje em dia. Aí uma outra figura importantíssima é um antropólogo chamado Gregory Bateson, nesse livro aqui, sobretudo nesse livro, chamado Angel's Fear, Medo dos Anjos. Aqui, o Gregory Bateson, que é um cara que o tempo todo ficou preocupado com as questões de cibernética, auto-organização, sismogênese, duplo vínculo, double bind, aqui ele ficou preocupado com as questões relativas ao sagrado. No final da vida ele se dedicou à questão do sagrado. E o que é sagrado para Gregory Bateson? Sagrado para Gregory Bateson. Oi, Aline. É a auto-organização. Veja bem, se você concebe que tudo que existe é um grande processo de auto-organização, se tudo que existe está interligado numa grande balé cósmico, numa grande dança cósmica, isso é sagrado. Eu sou um com tudo que existe, isso é sagrado. Isso já estava lá no Spinoza, né? Mas aqui no Bateson isso vai ser um pouco sofisticado, pensando já junto com a cibernética, com questões do século XX. Geralmente, quando as pessoas trabalham com Gregory Bateson, não trabalham com esse Bateson final de carreira, que está totalmente em harmonia com o Gregory Bateson inicial, que é o Gregory Bateson do Naven, da onde, por exemplo, Deleuze e Guattari tiraram a ideia de 1000 platôs, e a base da ideia do conceito de rizoma, que é importantíssimo para eles, talvez o conceito mais importante deles, né? É onde aparece o conceito de sismogênese, que é fundamental, por exemplo, a gente entender guerra híbrida. Mas o livro mais importante dele é o Steps to Ecology of Mind, que aí ele vai trabalhar a noção dele de diferença, que é a diferença que gera diferença, entre outras coisas. Mas aí, nesses livros finais, ele vai se dedicar à questão do sagrado, e sagrado para ele é a auto-organização e é mente. A mente é esse processo de auto-organização. Uma mente cósmica, uma mente que dialoga, por exemplo, com o que a gente entende hoje, hipótese Gaia, o planeta como auto-organização, etc. Tá, então fica essa dica aí do Gregory Bateson, final de carreira, que ele é muito pouco lido, infelizmente não foi traduzido esses livros no Brasil, nem o Steps foi traduzido, só o Mente e Natureza, que é um livraço também, nessa fase intermediária dele. Mas o Bateson, que é um antropólogo importantíssimo, se dedicou profundamente à questão do sagrado. E a gente vai beber, sobretudo nessa noção de sagrado do Bateson, a auto-organização enquanto sagrado. Se eu sou um com tudo que existe, se eu me auto-organizo com tudo que existe, isso é sagrado. Aí outro cara importantíssimo pra gente, aí já chegando na anarquia. Na anarquia, gente, a anarquia clássica, estou falando aí de Bakunin, Malatesta, Proudhon, essa turma, o que vai interessar para a gente, sobretudo, é a proficiência que eles têm na questão da autogestão, né? Que é a forma de não ter um líder definitivo, um líder eleito, uma forma do grupo aprender a se auto-organizar. É claro que isso é mais sofisticado, por exemplo, em situações emergenciais é natural que emerja um líder contextual para resolver o problema. Mas em questões políticas, de resolver o que vai ser definido para o grupo, geralmente isso é feito através de autogestão, de consenso, mas que
É claro que para certos temas onde há uma pessoa com conhecimento maior, reconhecidamente conhecimento maior, essa pessoa ela está legitimada para ter um certo destaque. Então a autogestão não é necessariamente impositiva. E isso, no âmbito da anarquia, nos interessa muito. Agora, quando a gente vai começar a discutir isso com essa filosofia spinozista e deleuziana que nos interessa, aí alguns problemas surgem com a anarquia clássica. Sobretudo dois conceitos. Primeiro, uma ideia dos anarquistas em que o sujeito ele nasce puro e é a sociedade que estraga o sujeito. Ora, numa visão da imanência, de auto-organização, não existe sujeito puro. O sujeito é imanente ao objeto. Sujeito e objeto formam uma relação contínua. Então não existe essa história de sujeito puro e sociedade impura. Os dois são híbridos, os dois são misturados, né? Então essa primeira coisa vai ser tirada fora. Quem trabalhou muito bem a relação da filosofia de Deleuze com a anarquia, pensando um pós-anarquismo, é um cara chamado Saul Newman. Saul Newman escreveu uns textos muito bons relacionando Deleuze com Stirner. Já é claro que o Max Stirner é um anarquista clássico, né, da anarquia individualista. O Un e Sua Propriedade, o livro clássico dele, mas também escreveu muito sobre educação, etc. Já é clássico a relação do Max Stirner com a filosofia do Nietzsche. Isso os dois eram contemporâneos, provavelmente eles se leram, a gente não tem certeza disso. Mas o Saul Newman faz uma ótima relação da filosofia do Stirner, anarquista, com a filosofia do Deleuze. E é esses dois pontos que ele ressalta e que me parece fundamental. Tá? O segundo ponto é a colocação dos anarquistas que o Estado é algo artificial. Para Deleuze e Guattari, como a gente está pensando uma imanência, ou seja, o cosmos como auto-organização, o Estado faz parte da natureza. A questão é ele fazer parte da natureza, a questão é o que fazer com ele. E não dizer que ele é artificial. Não existe artificial numa visão da imanência. Não existe artificial numa visão spinozista, não existe artificial numa visão deleuziana. E a gente quer dialogar com esses caras. Então como é que a gente faz? A gente vai atrás do Saul Newman, que é um grande anarquista que lê esses caras, mas sobretudo a gente vai atrás de um cara sensacional, que é o Hackenbay, sobretudo nesse livrinho que vocês estão vendo aí, que é o Zona Autônoma Temporária, apelidado de TAS, né? Que é a abreviação em inglês. O Hackenbay, que na verdade é o historiador sufi e anarquista Peter Lamborn Wilson, que inclusive é especialista em utopias piratas, é um historiador da pirataria. Nesse livrinho da década de 80, já influenciado por Deleuze e Guattari, e já influenciado pela filosofia sufi, pela mística sufi, que é uma escola espiritual do Oriente Médio, por exemplo, Rumi é um poeta sufi, né? E com todo o background da anarquia, o Hackenbay, o Peter Lamborn Wilson, quando ele quer escrever coisa para valer mesmo, ele vai usar esse pseudônimo de Hackenbay. Então, o Hackenbay, ele lançou esse conceito maravilhoso de zona autônoma temporária. O que é esse conceito? Esse conceito é o seguinte, olha só, para de esperar a grande revolução, que é o que, por exemplo, os marxistas sempre fazem, né? Não vai vir. Ela sequer deve ser desejada. A liberdade, ela é construída aqui e agora entre os seus. Então você cria uma zona autônoma temporária, uma pequena relação de pura liberdade, seja numa festa, seja num piquenique, seja num grupo de estudos, aqui e agora, sem esperar que a grande revolução venha. Isso vai dialogar muito com o conceito do Guattari, de revolução molecular, né? A revolução que ressoa a partir
de mim comigo mesmo e entre os meus, né? E que isso ganhe ressonância cada vez mais, né? Eu conheço, Renata, a tradução do Rumi do Marco Lucchesi, uso, inclusive já fui numa palestra dele sobre Rumi, realmente é uma coisa que ele conhece muito, né? E conhece muito aquela cultura do Oriente Médio. Bom, a zona autônoma temporária, quando surgiu na década de 80, ela influenciou muito dois movimentos da década de 90. Um é o movimento hacker, vocês podem imaginar por quê. E o outro são as festas raves, aquelas do techno da década de 90, e quando elas surgiram, elas eram uma espécie de carnaval, fora da cidade, no meio do campo, duravam dias, as pessoas ficavam lá experimentando de tudo, digamos assim. Mas hoje o Hacking Bay ele é muito lido, é uma grande influência anarquista e pós-anarquista, e esse conceito dele de zona autônoma temporária para a gente é fundamental. A gente quer entender Vortexa como uma zona autônoma temporária, a gente quer entender os transaberes enquanto uma zona autônoma temporária. Tá? Dá pra gente falar muito disso, mas só pra gente ficar aqui nessa overview, né? Uma outra coisa importante pra gente pensar essa questão não da revolução, mas o que a gente quer então no lugar da revolução? Aí tanto o Hacking Bay como esse outro cara, que eu vou falar agora, vão propor a ideia de levante ou de insurreição. Eu estou falando aqui do Fúrio Gese, sobretudo nesse livro Spartacus, que ele vai criar uma teoria geral do levante. É bem legal também esse livro, foi publicado aqui no Brasil pela N-1 recentemente, mas ele foi escrito nos anos 80. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, vai fazer a revolução, ela está sempre com o olhar voltado para o futuro. O que a gente vai fazer depois? Que mundo é esse que a gente vai mudar? O levante está preocupado com aqui e agora. A gente quer algo melhor, diferente do que está aí, aqui agora. Eu vou fazer essa diferença aqui e agora. E eu vou lutar para isso aqui e agora. Agora, um detalhe importante do Hacking Bay. O Hacking Bay é contra movimentos violentos. Diz que essa era acabou. Que vai entrar em ressonância com a proposta do Deleuze e Guattari lá no Corpo Sem Órgãos, que o nosso trabalho agora não é mais a martelada, não é mais filosofar com a martelada como Nietzsche queria. É filosofar com lixa, com sutileza, com leveza, com elegância. Então os atos micro-revolucionários do Hacking Bay não são atos violentos. Isso também é fundamental para a gente vai dialogar com outras coisas sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou falar do Philip Dick, isso é muito importante para a gente. Mas agora, eu quero trazer essa potência de que o ato de mudança não tem visão para o futuro, não tem uma noção de um mundo melhor que ainda virá. É fazer algo aqui e agora, mudar aqui e agora. Isso é muito importante para a gente. A gente não quer criar um mundo melhor, a gente quer criar uma potência aqui e agora. Até porque só existe aqui e agora. O futuro, ele é esperado no aqui e agora, o passado é lembrado no aqui e agora. O aqui e agora como um tempo que se estende de acordo com aonde você vai colocar a sua memória. Se você vai pensar como é que foi meu dia de hoje, sua memória se estende um pouco. Como é que foi o meu mês, como é que foi o meu ano, esse aqui agora vai se estendendo, né? Para usar, estou até usando um pouco da filosofia do Bergson, mas não vamos complicar agora não. Vamos voltar para a anarquia sagrada. Tem uma galera muito interessante que nos anos 90 lançaram uma revista na França, em 3 edições, que é o pessoal anônimo, chamado Tikkun. Também foi publicado no Brasil aqui pela N-1. Esse livrinho aqui é um primor, contribuições para a guerra em curso. Essa guerra é uma guerra civil, inclusive está acontecendo de certa forma, né? Com essa coisa da pandemia. Mas aqui eles falam o seguinte, a metafísica ocidental, isso é muito importante para a gente também. A metafísica ocidental
está a serviço do império. Se você for pegar Platão, a Escolástica, Kant, essa turma toda, esses grandes nomes que criaram o eixo principal da filosofia ocidental, eles sempre criaram a ideia de que tem algo transcendente que determina como a nossa vida deve ser. Isso prepara a nossa vida para obedecer a uma instância superior, seja ele um rei, um padre, um professor, um presidente, um prefeito, um governador. A filosofia ocidental, a metafísica, ela te prepara para ser um ser obediente. E, acima de tudo, obedecer, se a gente for seguir, por exemplo, com Hannah Arendt, etc., obedecer é se desresponsabilizar. Desobedecer, por definição, então, é se responsabilizar. Então, uma filosofia da imanência, da auto-organização, do sagrado que é ser auto-organizado, é uma filosofia da responsabilização e da desobediência. Esse é o coração da anarquia sagrada. Esse papo do Tikkun ressoa profundamente com um cara que vocês conhecem, ou pela literatura, mas provavelmente pelos filmes baseados na obra dele, que é o Philip Dick. Philip Dick, esse aqui é a obra filosófica dele, o Exegeses, que são devaneios dele. Isso aqui, na verdade, essa publicação é só de uma parte, né? Porque a publicação inteira tem 7.000 páginas, alguma coisa assim. Tem um trecho do Exegeses que o Philip Dick vai dizer algo mais ou menos assim: lutar contra o império é se tornar um império. O império se alastra como se fosse um vírus. Depois ele vai repetir um trecho disso no romance dele, que é o meu preferido, que é o Vales, que é bem interessante. Que esse, por incrível que pareça, ainda não virou filme. Mas, olha só, o que o Philip Dick está falando é o seguinte: a gente tem que entender assim, Philip Dick vocês conhecem pelo Blade Runner, Vingador do Futuro, Philip Dick's Electric Dreams, a série boa da Amazon, né? O Homem Duplicado, tem vários filmes ótimos ali, baseados, Minority Report, do Spielberg, né? A obra inteira do Philip Dick é uma obra que discute o que é realidade. A frase mais famosa dele é que realidade é tudo aquilo que sobra quando você deixa de acreditar nela. Então esse cara, que se considera um filósofo gnóstico, ou seja, um filósofo que quer descobrir o que é a realidade profunda por trás de tudo, ele diz isso: se você for contra o império, você se torna um império. Quando você é contra, você volta para o dualismo, percebe? Eu contra alguma coisa. Então tem eu e o mundo, tem eu e o império. Se o império é o lugar do dualismo, se o império é o lugar da história da metafísica ocidental que separa entre algo superior e algo inferior, algo superior transcendente e algo inferior imanente, se eu me torno contra isso, eu me torno isso. Eu reafirmo isso. Isso é importante a gente pensar, por exemplo, porque que esse movimento, como do tipo ele não, que é contra, não funcionou direito. Porque o que esses caras estão avisando é o seguinte: você tem que afirmar, você não tem que ir contra. Ir contra é fazer o jogo, é ficar com raiva, é topar o dualismo, é topar eu e o outro, nós e eles. O que é pensar profundamente a partir do nós? O que é pensar profundamente a partir de uma auto-organização cósmica em que eu faço parte de tudo que existe? Sou uma extensão de tudo que existe. Quais as consequências disso? É isso que essa turma está convidando, né? Do Spinoza, pelo Heikenbey, mas sobretudo com precisão a revista Tikkun e o Philip Dick. Philip Dick dentro da literatura dele, dessa filosofia dele aqui, o Exegeses. A revista Tikkun,
criou uma segunda geração de autores, que é o pessoal do Comitê Invisível. O Comitê Invisível já é uma tentativa de pensar a obra do Tikkun. Também são um grupo de anônimos, né, de alunos, também franceses, mas está tentando pensar o máximo possível dentro da prática as teorias ali do Tikkun. Tem 3 livros publicados no Brasil, que são os 3 livros que eles lançaram mesmo, que são ótimos, recomendo muito também, que tem essa política mais contemporânea, né, insurrecionista. E um dos convites do Comitê Invisível é justamente o seguinte: ninguém falou em derrubar governo. O que a gente quer mesmo é se tornar ingovernável. Reflitam profundamente sobre isso. Não é questão de eu ser governado e ir contra o governo. É questão de eu ter uma potência de liberdade intrínseca no meu ser que se torna impossível um governo ser opressor a mim. E aí é toda uma questão de como cultivar essa liberdade, não como estatuto jurídico, mas como um modo de expressão da vida. O que a gente faz para isso? Qual é o exercício para isso? O exercício para isso, primeiro, é a gente estudar, entender isso que está acontecendo, ver, sentir na pele o que é essa auto-organização cósmica, e é por isso que eu proponho esses conceitos, vórtex, unidade dinâmica, é por isso que eu proponho o exercício em vórtex, para a gente sentir isso na pele, essa comunhão com tudo que existe, imanente, autogerida, auto-organizada, porque aí a gente começa a criar potências na gente, nas nossas relações, de liberdade profunda, de entender a natureza como puro devir, como pura mudança. E aí, com essa liberdade de pensamento, com essa potência de criação, com essa potência de vida, não adianta vir com sobredeterminações de fora, consuma aquilo, beba aquilo, vai viver daquele jeito e não do outro. Não, não tem nada disso. Eu sou pura criação, eu sou pura afirmação. É isso que é se tornar ingovernável. E aí esse é o convite primordial da anarquia sagrada. Se tornar ingovernável como ato de liberdade pura, radical. Ok? Uma outra contribuição é de um outro grupo de anônimos, dessa vez do México, foi publicado pela ótima editora, que é a GLAC Editoras, lá do Léo, de uma galera, que é esse livro aqui, do Conselho Noturno, do México. Um habitar mais forte que a metrópole. Esse livrinho aqui tem um conceito que a questão da pandemia deixou muito claro para a gente agora, que é a ideia de que a metrópole falhou. A metrópole, a ideia de metrópole, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Tóquio, foi pensada assim como uma forma de agregar muitas pessoas, serem centros culturais, etc. Mas ecologicamente o que ficou claro é que você tem aeroportos, você tem muita troca de pessoas, você tem muita concentração de pessoas, você não produz nada ali, né? Então a comida tem que vir de longe, a água tem que vir de longe, não tem muita vegetação, tem muita poluição. Quando tem portos, você polui os mares, os rios, e isso transmite doença. E isso torna esses indivíduos menos saudáveis, com menos contato com a terra, com menos contato com a alimentação produzida perto deles. Então as frutas, as carnes já estão um pouco degeneradas, né? Você tem que ficar usando muito geladeira, esse tipo de coisa, que perde as propriedades dos alimentos. Fora que a poluição, a questão, por exemplo, de você fazer cocô no esgoto, passar bactéria para a água, como diz o meu amigo Renato Nogueira, é um crime ecológico.
O ideal seria usar, por exemplo, biodigestor. Então a Metrópolis, enquanto projeto ecológico, fracassou e como qualidade de vida também fracassou. Você cria indivíduos tristes e mais passíveis de transmitir doenças, né? Por questão dos aeroportos, de muito trânsito de comércio, etc., né? Então, essa turma aí dos mexicanos trouxeram reflexões muito importantes. Uma última referência para hoje, eu queria trazer essa palestra, na verdade, que virou um livrinho, Patrick Boucheron, Como se Revoltar, é um cara especialista em Idade Média, e ele vai fazer uma grande análise das revoltas da Idade Média e vai falar uma coisa muito preciosa para a gente, tá? Ele fala o seguinte: as grandes revoltas elas não acontecem no momento de maior crise. Elas acontecem logo depois do momento de maior crise. Então, gente, preparem-se, porque o esquema do poder mundial, 0,1% a 0,01%, já está preparando um grande esquema de controle pós-pandemia, né? Drones, tudo ser pela internet, cada vez mais as pessoas ficarem em casa, você controlar a vacinação e junto fazer todo aquele controle de biopoder, etc. Então se preparem, porque o grande momento da gente fazer alguma coisa é depois dessa pandemia. Fiquem atentos para as instâncias de controle, se tornem ingovernáveis. E um último detalhe em questão da anarquia sagrada, que eu acho importante a gente falar, é o seguinte: o capitalismo ele é extremamente funcional para o sociopata. Agora, eu discordo da psicologia tradicional, da grande parte da psicologia, se não é a psicologia inteira, que vai dizer que o sociopata é aquele cara que não tem empatia. Eu concordo mais com alguns antropólogos recentes que vão dizer que o sociopata tem muita empatia. O melhor exemplo é o jogo de pôquer. Você tem que se colocar no lugar do outro para adivinhar o que ele está pensando. E o sociopata sabe fazer isso, ele sabe te vender. Ele sabe como você está pensando para te vender melhor. O que o sociopata não tem é simpatia. É a capacidade de estar de fato com o outro. Então o sistema capitalista que a gente tem hoje, ele é totalmente propício para o sociopata. O sociopata ele sobe na empresa, ele vira CEO de empresa, ele se dá muito bem dentro de banco, por exemplo. Começam a aparecer pesquisas cada vez mais mostrando que existem mais sociopatas em postos altos de empresa e de bancos do que na cadeia, por exemplo. O cara mais saudável na empresa, o que ele faz? Ele deprime. É você. Ele deprime. E o cara que está muito bem é aquele cara que tem uma tendência sociopata melhor, porque ele não vai ter preocupação nenhuma em fuder com a vida do outro. A verdade é essa. Se ele não tem simpatia, se ele não tem capacidade de estar de fato com o outro, é esse cara que vai dar a rasteira para subir na empresa, é esse cara que vai fazer tudo até vender a mãe para bater a meta da empresa e vai chegando lá. Então, gente, nós estamos governados por sociopatas. A gente vive num mundo capitalista, selvagem, e cujas grandes decisões do mundo são tomadas por sociopatas. É por isso que é fundamental você se tornar ingovernável, no sentido do seu ser. Ok? Esse é o grande papo da anarquia sagrada. A gente vai desenvolver isso com calma, tintim por tintim, com todos os conceitos e com práticas meditativas no grupo de estudo. Tá? Teve gente aí que apareceu aí que participou da nossa aula aberta ontem, foi linda, agradeço muito quem participou. Eu vou dar aqui então algumas informações do grupo de estudo para a gente terminar, tá bom?
Primeira coisa, o grupo vai começar sem ser a próxima segunda-feira, a outra, dia 1º de junho, na plataforma Zoom. Você tem todas as informações no link da bio aí do Instagram. Tá? Vocês podem ir no link da minha bio, Transaberes, que lá vai ter uma página com todas as informações para você se cadastrar e saber de tudo. A bibliografia principal do curso vai ser o meu novo livro, Vortex, Modulações na Unidade Dinâmica, cuja anarquia sagrada é um dos capítulos. É um dos conceitos mais importantes dos Transaberes, né? Vórtex, unidade dinâmica e anarquia sagrada. Sendo que o exercício em vórtex é a prática meditativa e energética disso tudo. É tudo isso auto-organizado, claro, como bom espinosista, né? Leitor de Bateson, etc. Então vão ser 10 encontros, né? Sempre de 19 às 21. A parte meditativa e o debate não vão ser gravados. Então a pessoa que participar vai ter acesso apenas às explicações, tá? Se perdeu a aula ao vivo, o encontro ao vivo, vai ter só acesso às explicações, para as pessoas ficarem bem à vontade no exercício, na prática, e poderem perguntar o que bem entenderem. Mas eu me comprometo a tirar todas as dúvidas, inclusive de quem não participou do encontro ao vivo, tá? Quem quiser pagar por cartão pode pagar pela plataforma Simpla, dividindo até 12 vezes, ou então pode fazer por depósito bancário, tá? Então a gente vai seguir os capítulos do livro. Então são Transaberes, vai discutir o problema do dualismo, essa história toda, como é que a gente chegou nesse problema de hoje em dia, separação de sujeito-objeto, transcendência e imanência, etc. Depois a gente vai discutir a unidade dinâmica, que é a totalidade em aberto, a totalidade em devir, como a gente entende o cosmos, né? Depois a gente vai discutir a questão do vórtex, que é o conceito principal. Então a gente vai fazer uma espécie de histórico de como é que isso apareceu ali na mecânica de fluidos, na engenharia, na hidrodinâmica, na física, na filosofia, nas artes, Van Gogh, etc. O conceito peculiar de átomo do século XIX também. Depois vai tratar do conceito de vórtex que a gente criou nos Transaberes. Em seguida aí a gente vai falar sobre anarquia sagrada, né? Aí vai discutir com detalhes isso, anarquia, zona autônoma temporária, esse papo todo de hoje bem mais desdobrado. Depois a gente vai falar do exercício em vórtex, a gente vai fazer uma teorização do exercício em vórtex que veio lá do Advaita Vedanta, no Oriente, com o estado vibracional da conscienciologia, como é que isso dialoga e a gente junta isso e modifica isso tudo dentro de uma prática unificada com todos esses conceitos. E depois a gente fala da Vila de Vortexa, que é nosso projeto transtópico, né? Não utópico, mas transtópico. E aí a gente vai tentar pensar essa sociabilidade à luz dos Transaberes, à luz da anarquia sagrada. Tá bom? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, escreve agora aí o Cálice para Sempre. Mas vão lá para o link da bio, que lá tem todas as informações, tá? Aí você pode se cadastrar e a gente vai mandar um e-mail para você explicando tudo. Ok? Então tá bom. Gente, muito obrigado. Olha só, o tema da semana que vem é um tema também que foi entre os mais votados. A gente vai ter uma live Transaberes, então, na terça-feira da semana que vem, às 19 horas, que será com o tema Bruxaria Deleuziana. Bruxaria Deleuziana, que raio de coisa é essa? Bruxaria Deleuziana é a gente pegar, na filosofia de Deleuze e Guattari, as potências místicas que já estão lá. A gente tem as citações ao Castanheda, tem as citações dele ao Lovecraft, tem a frase que repete várias vezes no Mil Platô, nós, os bruxos, e vamos pegar autores contemporâneos que fazem essa relação, filósofos contemporâneos argentinos e ingleses,
E vamos, claro, trazer a nossa contribuição. Os Transaberes é uma espécie de bruxaria deleuziana, tá bom? Então eu espero vocês lá. Muito obrigado, um beijo e sejam ingovernáveis. Tchau!